No velório de Afrânio, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. O corpo do jovem está sendo velado sob forte comoção entre familiares e amigos. Morador do Maiobão, Afrânio foi espancado até a morte após se envolver em um acidente de trânsito na região do Planalto Pingão, em São Luís. A despedida é marcada por dor e inconformidade. A vítima foi linchada de forma violenta após o acidente. De acordo com testemunhas, Afrânio conduzia um veículo em aparente estado de embriaguez quando colidiu com outro carro e, em seguida, atingiu a estrutura de uma residência e algumas pessoas que estavam próximas. Na tentativa de fugir do local, ele foi perseguido por motociclistas e espancado brutalmente. Os golpes, especialmente na cabeça, foram fatais. Recebendo a notícia, primeiramente foi a esposa. A esposa recebeu, ligaram para ela, falaram que ele tinha se envolvido num acidente na Forquilha. Imediatamente ela me ligou, perguntando onde eu estava. Eu disse que eu estava no Maiobão. E ela me comunicou que tinha acontecido um acidente com ele, com Afrânio. Quando eu peguei essa ligação, eu automaticamente liguei para ele, porque eu pensei, acho que o acidente ele deve estar lá articulando para resolver a situação. Aí quem atendeu foi o policial militar. O policial militar me comunicou perguntou que eu era para ele, eu comuniquei que eu era irmão, né? E ele falou para mim que ele tinha acontecido um acidente e que ele tinha sido agredido, que tinham lixado ele e que queriam lixar ele ainda. Automaticamente eu pedi para eles que eles prendessem ele, que é justamente para poder não chegar ao ponto de lixar ele, né? Que prendesse ele, e ele disse para mim que não tinha como. E aí eu fui até o local, né? Chegando no local, eu encontrei ele no chão, se debatendo muito, assim, de forma como se estivesse se defendendo de porradas, né? E se afastando, e se arrastando para trás, né? O tempo todo e gritando muito, Nessa ele se arrastou bastante para trás e foi parar perto de um carro, como se ele queria adentrar debaixo do carro de uma forma de se esconder, né, das pessoas que poderiam estar batendo nele, que não estava mais ninguém batendo nele quando eu cheguei. Aí foi onde eu encontrei ele, foi a forma como eu encontrei ele lá. No momento que eu cheguei, inclusive até houve uma vítima, né, que ele bateu em um sandeiro, com a zoada da batida, teve uma casa que o pessoal foram para a porta, né, e quando eles foram para a porta, o carro já veio em direção e pegou e bateu em um rapaz, acho que tem em torno de 20 e poucos anos, né, e bateu nele, ele cortou a perna. E quando eu cheguei lá, eu fui falar com os familiares lá, até mesmo para tentar acalmar, que eu achava que eles queriam fazer alguma coisa com ele, eu achava que era eles. E aí eles pegaram e me comunicaram que tinha acontecido isso e que lixaram eles, eles falaram para mim que tinha sido rapaz motoqueiro e tal, né, e botaram muito na minha cabeça que tinha sido isso, mas ao todo o tempo eles estavam falando que ele estava muito doido, muita droga, falavam isso. Então eu pensei, eu até cheguei a acreditar que seria as drogas, que ele estava, porque não tinha corte, não tinha sangramento, não tinha nada. E eu fui até ele, passei a mão nele, pedi para ele se acalmar o tempo todo. Aí eu falei para ele, quem está aqui, Afrânio, sou eu que está aqui, sou eu, Antero. Aí ele repetia as mesmas palavras que eu falava, ele se acalma, Afrânio, sou eu, Antero, o que eu falava, e ele o tempo todo desnorteado. Quando eu cheguei lá também, eu peguei, como eu pensava que ele estava com uso de droga, eu pensei isso, eu queria só colocar ele no meu carro e ir embora com ele, porque não imaginava que tinha acontecido isso, né? Mas só que aí quando cheguei na hora, eles falaram para mim que eu só podia tirar ele de lá com a SAMU, a polícia militar. Só que eu perguntei se tinha um chamado a SAMU. Isso já tinha sido um intervalo de 1 hora do acidente. E aí não tinha um chamado, ninguém tinha chamado. E ele falou que eu tinha que chamar. Aí eu chamei, aí eu liguei. Estava com problema na SAMU, na ligação, estava caindo Imperatriz. Eu liguei várias vezes, caiu Imperatriz, e eu pedi para o policial que ele poderia comunicar, passar a informação para Ciópolis mandar uma ambulância para lá. A ambulância chegou lá, e quando viu ele lá,
eles repararam que já estava com a pupila dilatada e pediram a ambulância a USA, que é a UTI, né? E aí que foi, rapidamente chegou, quando eles chegaram, conteram ele, deram uma medicação, ele acalmou, e quando botaram na ambulância ele deu 3 paradas cardíacas dentro da ambulância. Aí entubaram ele, chegaram a entubar ele e levaram ele para o Socorrão 2. Segundo informações de um amigo da família, a causa da morte de Afrânio foi traumatismo craniano e lesão na coluna cervical. Como muitos estavam falando que era efeito de droga, que ele estava muito drogado, a causa da morte dele foi traumatismo craniano e a coluna dele. A coluna, só isso que foi, a coluna e o traumatismo craniano. Inclusive, o crânio dele estava todo o médico falou, o crânio dele está todo comprometido, todo, porque as pancadas foram só na cabeça. Inclusive, da forma como ele se defendia lá, que ele continuava se defendendo, mesmo sem ninguém bater nele, era defendendo como se estivesse defendendo na cabeça, a parte de cima do corpo. Afrânio era muito querido por todos. Amigos e familiares descrevem o jovem como uma pessoa alegre e de bom coração. Ele estava especialmente feliz nos últimos dias. Fazia apenas 3 dias que seu filho havia nascido. Afrânio, ele estava com 3 dias que a mulher dele tinha ganho o neném, né? Como eu falei, ele estava comemorando o nascimento do filho, muito contente, alegre, mostrando para todo mundo. Aqui vocês podem ver que aqui é todos amigos, né? O Afrânio, ele era amigo de todo mundo, ajudava todo mundo. Vocês podem ver nas redes sociais a comoção do povo de Paços Lumiar referente ao Afrânio. Então, aqui vocês podem ver como está cheio de gente, aqui todos os amigos, aqui não tem curiosos não. Aqui são pessoas que realmente conhecem o Afrânio, tá? E gostam do Afrânio. Após o acidente, a família procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência e pedir providências sobre o caso. Sabemos que a gente tinha que registrar um boletim de ocorrência, né, pelo caso, e a gente foi até a DECOP, Cidade Operária, que era mais próximo do Socorrão 2. E lá na DECOP mandaram que a gente fosse para a Delegacia de Homicídios, na Beira-Mar. Aí chegando lá, o delegado já chegou e comunicou, a agente comunicou que o delegado já estava em campo, né, e falou que ele já estava investigando. Quando estava lá, o delegado chegou e falou que já tinha ido colher depoimento do pessoal da casa onde bateu o carro, né? E já tinha passado pelo hospital, já tinha dado início. Aí agora sim, nós vamos, amanhã à tarde nós iremos até a Delegacia de Homicídios e saber como é que está o trâmite, que hoje a gente não teve cabeça para isso, para saber como é que está acontecendo tudo, o que já apuraram, né? A gente pede que aconteça, porque infelizmente a gente não quer chegar ao ponto de se manifestar, porque a população está muito abalada com esse caso, né? E a gente não pode. Afrânio, a idade dele é a idade que ele morava aqui no Maiobão, nasceu e se criou no Maiobão. Então a gente não pode deixar esse caso passar impune. A gente acredita muito que vão resolver esse caso, que a polícia vai estar empenhada e vai resolver esse caso. A movimentação aqui é intensa. A todo instante, familiares e amigos de Afrânio chegam para prestar as últimas homenagens. Aqui, onde o corpo está sendo velado, a lembrança toma conta de todos que pedem justiça. Nosso apelo é a justiça, né? Querendo que a polícia dê mais ênfase à investigação, que pegue as câmeras, que tem várias câmeras ali, né? A família está até com medo de ir e pedirem para não dar, mas a gente ainda acredita um pouco na justiça, né? A gente acredita na justiça de Deus, mas acreditamos também na do homem, e que investigue mesmo, que leve esse caso a fundo, tá? Que a gente não vai parar, a gente não vai descansar enquanto a gente não souber quem fez essa crueldade com Afrânio.